Pessoal, eu sou Benjamin Farias. Hoje eu vou falar sobre o condicionamento cerebral. Vou tentar explicar rapidamente o que é isso. É muito fácil fazer condicionamento cerebral. Basta você repetir o mesmo assunto ou o mesmo hábito por 40 a 60 dias, você cria um novo condicionamento cerebral. Isso foi provado por uma psicóloga da Califórnia, inclusive virou uma tese de doutorado dela. Na época da guerra lá dos Estados Unidos com o Vietnã do Norte, muitos soldados, sargentos oficiais que eram presos pelos Vietcongs, depois de 2, 3, 4 meses eram liberados. E o exército americano achou engraçado por que liberavam só alguns. E esses militares americanos que voltavam para os Estados Unidos, voltavam falando bem do comunismo. E aí essa psicóloga estudou esses militares e viu que durante 40, 60 dias eles sofreram um condicionamento cerebral, seria tipo uma lavagem cerebral branda. E durante 40, 60 dias esses militares eram mostrados slides do regime, do sistema político comunista, da cultura comunista, crianças na escola, alimento e vida boa para todo mundo. E a repetição, 40, 60 dias diárias, forma um novo condicionamento cerebral. Daí eu fui testar isso sobre o açúcar, porque muda inclusive os hábitos de paladar. Aí eu fiquei 40, 60 dias sem tomar açúcar no café, e hoje eu não coloco açúcar nem numa limonada, por exemplo, e nada. Então, é muito fácil fazer condicionamento cerebral num povo, numa população inteira, numa nação inteira. E o veículo utilizado mais é as televisões, claro. Então, só que elas não fazem por 40, 60 dias, elas estão fazendo isso há 40 anos em nós, a população brasileira. Desde o pobre, o rico, o milionário, desde o pessoal do exército, e advogados, juízes, todo mundo. Vocês se lembram aí da época quando o Sarney teve um problema aí de corrupção aqui no Maranhão, e o Lula falou não, ele tem que ser tratado de maneira diferenciada, porque ele é um homem especial, ele foi presidente, ele tem poder, ele foi presidente do Brasil. Então as televisões noticiaram isso como se fosse uma notícia do Lula. Então, fazendo condicionamento cerebral. Não, você aceita tudo de quem está no poder. Aí agora o Lula recriminou os concursados da Polícia Federal, Ministério Público Federal, procuradores e os juízes que fizeram o concurso e acham que vale mais que políticos, porque políticos pode roubar, mas tem que pedir voto a cada 4 anos. E as televisões noticiaram isso como se fosse uma notícia. Não fizeram uma análise, né, pragmática ou uma crítica construtiva ou destrutiva, mas que fizesse alguma coisa, mas só simplesmente noticiaram isso. O presidente Lula disse que político criticou o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, os concursados em geral, porque eles fazem o concurso, mas nós políticos roubamos, mas temos que pedir voto, como se fosse uma coisa nobre e bonita. Entenderam? Isso é condicionamento cerebral brutal, esse é brutal. Geralmente é mais discreto o condicionamento cerebral. Era como se o condicionamento cerebral forma uma nova personalidade na pessoa. É tipo a lavagem cerebral. A lavagem cerebral, antigamente, você deixava a pessoa 10, 15 dias, 4, 5 dias sem dormir, nu, jogando água fria, com luz acesa, você despersonalizava uma pessoa, depois criava uma nova personalidade nela, implantava o que quisesse implantar. Então, pessoal, não tem jeito, só mesmo com uma intervenção militar. Os militares vão ter que ocupar as televisões, fazer programas educativos, mudar o condicionamento cerebral. Esse negócio de dizer que só nós, o povo, vamos fazer a intervenção civil e mudar a maneira de pensar desses oligarcas, ou da cleptocracia. O Gilmar Mendes até inaugurou essa palavra, acho bonito. Mas, na verdade, há 100 anos são os mesmos caras que estão mandando no poder, e por isso que o Brasil está tão mal. Mandando no Brasil, eles têm o poder. A questão agora se trata de poder. Então nós temos que dar poder aos militares. Os militares têm que ter a capacidade e a liberdade de aplicar o Código Penal Militar, prender, se precisar for, fuzilar, matar grandes corruptos, porque senão o Brasil não vai mudar. O Brasil é o segundo, terceiro país mais rico do mundo e nós vivemos como pobres aqui há 100 anos. Só mudou um pouco na época do regime. Aliás, mudou pouco. Mudou pouco porque os militares tiveram que construir o Brasil nos 21 anos que eles estiveram no poder.
Então essa mensagem vai também dirigida aos militares. Os senhores têm que assumir o poder. Claro que vão pedir ajuda dos civis, tem muitas pessoas boas, muitíssimas boas, mas dessa vez tem que ser até diferente de 1964, porque tem que ser uma faxina geral mesmo, se nós quisermos mudar. Por exemplo, parar com o contrabando do nióbio, da roubalheira, do contrabando de tudo. O Vilas Boas já falou tudo lá, né? O Vilas Boas, inclusive, ele fala muito forte uma coisa. Ele fala que o exército é um corte vertical da sociedade. Teve uma outra palestra que ele falou é um corte vertical e horizontal. Tipo uma cruz. Aqui, ó. Cruz para vocês, seus filhos de uma puta. Ladrões, vocês estão destruindo o Brasil, destruindo o nosso povo. Eu também fui destruído por vocês. Todo mundo foi, o pobre, o rico, o milionário. Nós fomos enganados, nós somos usados, abusados. Até você que é rico, acha que é o tal, que é inteligente, está fudido também. Então os militares também sofreram esse condicionamento cerebral. Então, senhores militares, até general, por isso que eu dou muita... Tenho muita alegria em falar do Santos Cruz, do Mourão, do Vilas Boas, do Pimentel, General Pimentel. São pessoas que estão falando. E o Vilas Boas, com aquele jeito educado dele falar, ele já repete sempre que as Forças Armadas é um corte vertical. Ele está dizendo assim, olha pessoal, a hora que nós assumirmos o Brasil, vai ser um corte vertical mesmo. Entenderam as palavras do Vilas Boas? Então, eles só estão pedindo que nós vamos às ruas. É claro que nós vamos às ruas e vamos fazer a intervenção civil, mas não somos nós que vamos ter o poder, senão vai continuar o poder na mão dos civis. Quem tem que ter o poder são os militares. Nós vamos fazer uma motivação para que os militares possam agir. Eles estão loucos para agir. Eles estão com sangue nos olhos para agirem, senão não estariam falando o que estão falando. Um abraço, pessoal. Vamos nas ruas, mas vamos deixar os militares ter o poder total. Total, porque eles têm bom senso e não são revanchistas. Eles são caras legais, têm bom senso. Um abraço, boa sorte e bons momentos para todos nós aí.